Bom dia, é ao vivo a nossa aula aqui. Você que tem dúvidas, mande suas dúvidas, suas sugestões aqui. O programa é ao vivo hoje, tá bom? Normalmente aí nas 2 primeiras semanas do mês o programa é ao vivo e nas 2 últimas o programa, a aula, ela é uma aula gravada, tá bom? Vamos juntos aqui. O tema de hoje é muito importante, nós vamos falar aqui da extinção dos contratos. No mundo do direito imobiliário tudo é contrato. Nós temos diversos contratos próprios de direito imobiliário. Nós usamos até os contratos do direito civil, do Código Civil. No direito civil, nós temos o estudo dos contratos em espécies, é isso? Vários contratos, mais de 23 contratos ali. Utilizamos sim. O direito imobiliário utiliza esses contratos de direito civil. Claro que utiliza, são contratos. Entre esses contratos, nós temos o uso do contrato da fiança, fiador. Então, utilizamos muito o contrato fiador. Tem o contrato de seguro. Muitos contratos nós utilizamos ali, sem falar dos contratos, né, de honorários, contratos de comissão. Então são contratos, claro, que nós vamos aproveitar e aplicar aqui no direito imobiliário na prática. Quando eu falo de contrato de direito imobiliário, propriamente, porque hoje o direito imobiliário ele é reconhecido como um ramo autônomo do direito, tem princípios e conceitos próprios, nós podemos falar, sim, que nós temos contratos próprios. No mundo do direito imobiliário, nós temos os contratos de compromisso, promessa, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, a cessão, chamada cessão de direitos, que é feito pelo tabelão de notas através de uma escritura pública. Nós temos diversos contratos importantes, inclusive o contrato preliminar, que é o pré-contrato para amarrar o negócio, hoje utilizado no lugar do aceite, né, da proposta e o aceite. É um contrato mais completo, 2, 3 folhas, mas é um contrato pré, né, por isso é chamado de contrato preliminar, mas também nós utilizamos o nome de pré-contrato, porque é um contrato para fechar o negócio. Depois vem um segundo contrato, que normalmente já é escritura pública, porque aí eu já consigo fazer o registro respeitando o Código Civil, aquela regra tão importante, né, do Código Civil do artigo 108. Transações imobiliárias acima de 30 salários mínimos eu posso fazer através, devo fazer através de escritura pública, senão eu não consigo registrar. Então não é facultativo não, é obrigatório. Eu tenho que fazer a escritura pública, senão eu não consigo fazer o registro no cartório de imóveis. Por isso o artigo 108 do Código Civil é tão importante para nós, porque se você faz uma transação imobiliária acima de 30 salários mínimos e não faz através de escritura pública, você faz através de um contrato de gaveta, você não vai conseguir registrar, não faz registro nenhum. Então é uma regra que a gente tem que se atentar no mundo dos negócios, dos contratos imobiliários. Quando eu falo de contrato, é importante também te lembrar do mundo da locação. Então nós temos a locação, contrato de locação, nós temos as regras próprias, locação, nós temos a Lei 8.245 de 91, temos também aí a Lei 12.112 de 2009, e temos o Código Civil, que também trata de locação de bens imóveis. Sim, hotel, motel, aparte hotel, espaço publicitário, vaga de garagem autônoma, é o Código Civil que nós vamos usar nas nossas ações, talvez ações de direito imobiliário, talvez em discussões de direito imobiliário. É o entendimento que nós vamos usar. Estatuto da Terra, também é importante deixar claro que o Estatuto da Terra, ele sim, usado aqui no direito imobiliário, para questões de locação de imóveis rústicos e rurais. Então nós temos todo um contexto aí contratual. Todo contrato deve ser feito com base no princípio da boa-fé. É isso que o direito, a jurisprudência defende. Todo contrato tem que ser feito com boa-fé. No mundo dos contratos, por mais que todo mundo faça um contrato pensando, né, que tudo vai dar certo, às vezes não dá certo, é igual um casamento. Às vezes o casamento, que na minha opinião é um contrato especial, também chega ao fim, né, o divórcio, pode ser o casamento, pode ser a dissolução da união estável, pode chegar ao fim. E como que é o fim disso tudo? Como que funciona então? Então nós temos aí o estudo da extinção dos contratos. Em foco aqui, a extinção dos contratos imobiliários. Nós temos aí o estudo disso, nós temos os termos adequados. Quando nós falamos aqui de contratos, né, imobiliários, nós temos no direito imobiliário a extinção de diversos tipos de contratos. Então vale a pena a gente lembrar também. Nós temos aí as relações de consumo. Nós temos a incorporação, o loteamento, a construtora, figuras no direito imobiliário. Essas figuras, quando atuam no direito imobiliário, elas são conhecidas como fornecedoras de produtos e serviços. E aí quem compra o imóvel na planta, ele pode ser chamado de consumidor. Então vai ser aplicado sim o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Então nós temos no mercado imobiliário, nos contratos imobiliários, o uso do Código de Defesa do Consumidor, toda vez que apareça um fornecedor de produtos e serviços. E quem que é esse fornecedor de produtos e serviços?
nós temos aí sim, né, realmente o construtor, o loteador, o incorporador, né? Então, importante deixar claro aqui que nós temos essas figuras que vão responder com base no Código de Defesa do Consumidor. Professor, qual que é a grande vantagem que eu tenho em eu, comprador de um imóvel, em poder aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Total, né? Quando existe uma relação de consumo, o fato é que você é considerado vulnerável, a parte mais frágil nessa relação. E você sendo considerado vulnerável, a parte mais frágil nessa relação, processualmente falando, você tem vantagem sim. Sem falar que se você é considerado consumidor, você pode conseguir a hipossuficiência, né? Você pode sim pedir, o judiciário pode entender que existe essa hipossuficiência, e mais que frágil, porque vulnerável todo consumidor é, hipossuficiente não. Para ser hipossuficiente na justiça, você tem que pedir, e a justiça tem que reconhecer que você é hipossuficiente. Com a hipossuficiência ocorre a inversão do ônus da prova. Ou seja, quem tem que provar é o réu. O réu tem que provar que o autor não está falando a verdade, não está usando a verdade. Então muda todo o contexto processual. Por isso, toda vez que você possa levar para o direito do consumidor, quem advoga para o comprador, é algo maravilhoso. É algo que ajuda muito o comprador. Além de comprador, ele é consumidor. Na relação imobiliária, não podemos falar que toda relação imobiliária é de direito do consumidor. Claro que não. Porque na relação imobiliária existem pessoas iguais, um vendedor e um comprador. Temos aqui o corretor de imóveis, né, para fazer essa intermediação. Esse corretor de imóveis, que é o profissional habilitado, é o consultor imobiliário, ele vai ser realmente fundamental nessa transação imobiliária para a segurança dessa transação imobiliária. Mas quando é feita essa transação imobiliária entre particulares, é uma relação cível. Não existe uma relação de consumo. Agora, toda vez que apareça uma construtora, uma incorporadora, um loteador, aí é diferente. Aí eu estou falando de uma empresa focada em ganhos, não é isso? Ela quer obter lucro com o negócio dela. Aí é diferente. Aí o entendimento jurisprudencial e doutrinário que existe sim uma relação de consumo. Muda tudo, né? Então muda essa relação processual. Existe uma relação de direito consumidor. Quero lembrar você também que a incorporadora, conforme a própria lei de incorporação, a lei de 64, ela esclarece muito bem. Incorporador, quem pode ser incorporador? Todo mundo, né? Pessoa física ou jurídica. Muita gente acha que fornecedor de produtos e serviços é só pessoa jurídica. Não é verdade. A pessoa física também é, né? E a pessoa física, olha que interessante, ela pode ser incorporadora também. Ela pode construir 3 sobrados, 3 casas e ela continua sendo uma incorporadora. Qual que é a diferença da construtora para a incorporadora? A construtora constrói, não é isso? A incorporadora, ela consegue uma autorização, que é o termo de incorporação no cartório de registro de imóveis, para que ela tenha autorização de vender algo futuro, ainda na planta, mas já com uma garantia. Por isso muita gente prefere comprar de uma incorporadora, porque existe uma garantia. Quem dá essa garantia? O cartório. O cartório fez toda uma pesquisa, né? Quando você faz um pedido para fazer uma incorporação, você junta diversos documentos importantes, não é isso? Você tem que entregar esses documentos obrigatórios para que você consiga, né, o registro da incorporação e gere segurança às partes. Quem pode fazer uma incorporação? O corretor de imóveis, né, ele tem autorização para ser incorporador também, o próprio proprietário e a construtora, né? O construtor pode incorporar também. Então, seja pessoa física ou jurídica, ele pode incorporar. Então, conversando aqui sobre esses contratos do direito imobiliário, antes da gente falar da extinção, é importante sim localizar que tipo de vendedor me vendeu. Quando eu faço isso, né, o corretor entendendo isso, ele vai entender também a responsabilidade. Se é uma responsabilidade civil, de caráter civil, se é um contrato de relação civil, ou existe uma relação de consumo, que vai mudar se esse fato for parar no fórum, né, em virtude de um processo, muda totalmente a relação. Então, cuidado com isso. Na extinção dos contratos, independente se é uma relação de consumo ou uma relação civil, a extinção dos contratos prevista no Código Civil é a extinção dos contratos. O estudo da extinção dos contratos, é importante deixar claro aqui que existe uma confusão danada, hein? Então vamos conversar aqui. Extinção de contratos é o gênero de 3 espécies. A primeira espécie, então, resolução. A segunda, resilição. E a terceira, rescisão. Tá? Então, professor, como que funciona a extinção dos contratos imobiliários? Extinção e direito imobiliário, como que funciona isso?
Contrato imobiliário, a extinção ocorre igual ao Código Civil. O Código Civil esclarece muito bem a extinção dos contratos. Então não deixa de ser um contrato. É um contrato de direito imobiliário. E essa extinção ela vai ocorrer então por 3 institutos, tá? Resolução, resilição e também rescisão, ok? Então fica mais fácil de entender assim. Quando eu falo da resolução, olha que interessante. Esse contrato, eu posso deixar muito claro que ocorreu a falta de cumprimento. Então eu quero a resolução. O contrato não foi cumprido. Então eu quero a resolução. No estudo da resolução, vale a pena a gente bater um papo sobre algumas cláusulas especiais. O direito tem muito disso, né? Tanto é que nós temos os adjetos especiais, aquelas chamadas cláusulas especiais. Vamos juntos navegar então por essas cláusulas especiais, aí essas cláusulas que aparecem. Deixa de lado essas cláusulas especiais, os chamados adjetos especiais, não são essas. O assunto de hoje, da nossa aula, é a extinção dos contratos imobiliários, né? Então nós vamos falar das cláusulas importantes e especiais dentro do contexto de resolução. Então vamos juntos. Dentro da resolução, que é uma das espécies, né, de extinção do contrato, que nós temos as outras duas, nós temos a chamada cláusula resolutiva tácita. A cláusula resolutiva tácita é uma cláusula dentro do contrato, cláusula é cláusula dentro do contrato, que caberia, né, em regra, uma ação judicial. Eu vou usufruir de uma ação judicial para realmente ter a extinção desse contrato. Eu preciso de uma ação judicial. O Brasil segue o sistema francês, né? Então nós temos que ter uma ação, vamos usufruir dessa cláusula, mas através de uma ação nós vamos ter uma decisão judicial para extinguir o contrato, tá? Então podemos fazer um contrato com uma cláusula chamada resolutiva tácita, que nós precisamos de uma ação, uma medida judicial, para que esse contrato chegue ao final, ocorra a extinção dele, tá bom? Outra cláusula importante que nós temos que falar aqui é o pacto comissório. É isso mesmo. Esse pacto expresso, né, comissório expresso, diferente da primeira cláusula, que é a cláusula resolutiva tácita, não precisa de ação. Então, no pacto, eu não preciso de ação. Essa própria cláusula, ela já cuida dessa extinção do contrato, ela já resolve, soluciona, ou em regra deveria solucionar. Tá? Então, nós temos 2 cláusulas importantes. Nós temos classificações a respeito da resolução. A primeira classificação é a chamada classificação de inexecução involuntária. É isso mesmo. Inexecução voluntária. Ou seja, ocorreu, sim, né, a falta do cumprimento da obrigação, seja total ou parcial, de forma involuntária. Então, isso também pode ser levado para o judiciário, mas é uma classificação que a doutrina traz para nós muito interessante. Outra classificação que nós não poderíamos deixar de falar é a resolução por onerosidade excessiva. Tá? Tem até um termo em latim, nem vou falar aqui, mas o acontecimento ocorre graças a um fato extraordinário ou fatos imprevisíveis. Então vamos lá. Professor, o que é essa tal onerosidade excessiva? Olha que interessante, você combina comigo, dentro do direito imobiliário, um contrato de compromisso, compra e venda, uma promessa, compra e venda. Mas ocorreu um fato imprevisível. Um fato imprevisível que eu já não consigo mais pagar aquela prestação. Então, não sei, o Brasil passa por uma forte crise, claro, isso é um fundamento, sim. Uma forte crise econômica. Eu posso, sim, através de uma ação revisional, buscar, sim, uma reparação, uma retificação, um aditivo contratual. Muita gente procura o professor e fala, professor, eu não consigo pagar o banco, será que tem alguma ação que eu possa fazer para obrigar o banco a parcelar? Isso não existe, né? Não funciona assim. O acordo é feito em virtude de um consenso das partes. O banco tem que aceitar, o banco não é obrigado, infelizmente, né? Se tivesse algum fundamento para obrigar o banco a parcelar, o que nós podemos fazer no Brasil em relação a empréstimos, cartão de crédito, financiamentos imobiliários, é usufruir de uma ação revisional para rever os valores que estão sendo pagos. Aí sim, aí é o correto. Quando você não concorda com o valor que está sendo pago em relação a um contrato, a sua saída é fazer uma ação revisional para que você possa, nessa ação, através de uma perícia, ser detectado vários erros, né? Aplicação de tabela price, juros compostos, vários erros, cobrança de taxas indevidas, tarifas indevidas, isso acontece muito no Brasil, e aí sim, com isso, diminuir o valor da prestação. Mas é uma situação que precisa, assim, de um bom laudo, um laudo pericial bem feito, precisa de uma perícia, quem paga o perito é quem pede, precisa tomar cuidado, né? Precisa analisar o contexto para verificar a possibilidade de êxito. E nem sempre a gente consegue. Nessas ações, às vezes você pede a tutela antecipada, que é uma liminar, e às vezes você não ganha. Então precisa tomar cuidado com isso.
Essa onerosidade excessiva é uma tese muito utilizada no nosso judiciário. Por quê? Porque o Brasil é um país que, infelizmente, ele sofre uma insegurança. Então, o sujeito perde o emprego, acontece um fato econômico que muda tudo, e muita gente tem que fazer uma revisional para tentar fazer um acordo ou conseguir a redução do valor da parcela, da prestação, isso seja num carro, seja no financiamento imobiliário. Aqui a onerosidade excessiva é utilizada no Brasil como tese. Então é uma tese para que você consiga mudar o contrato, mudar o valor desse contrato. Mas é uma tese também que tem várias teses de defesa. Então também é uma tese que a gente precisa tomar cuidado e aplicar o caso prático, tá? Cuidado com isso. Vamos juntos aqui, vamos caminhar então. O grande objetivo, tá, de uma tese, de uma ação que utiliza a onerosidade excessiva é reequilibrar as prestações, o reequilíbrio das prestações. Esse é o grande objetivo, tá, dessa ação para conseguir resolver. Vamos lá, deixa de lado a resolução, vamos falar agora de resilição, que é muito importante também. A resilição é a extinção do contrato em virtude da vontade das partes. As partes querem rescindir o contrato, né? Por isso todo mundo usa, né, o termo rescisão. O leigo usa esse termo. Rescisão, precisa tomar cuidado porque é uma das formas de extinção do contrato, né? Normalmente é uma medida judicial, uma decisão judicial. O termo adequado, quando eu faço um distrato, seria ou falar distrato, que as partes chegarão a um consenso, é um acordo para chegar à extinção do contrato. Isso acontece muito com a compra e venda de apartamentos, imóveis na plantas, incorporações, né? Isso é distrato. É feito um distrato que as partes chegam a um consenso, a um acordo. Mas o termo adequado, né, além do distrato, seria a resilição. Resilição, tá? Esse é o termo adequado. A resilição é o gênero, o distrato seria uma espécie. A resilição é o fim, a extinção do contrato por vontade das partes. Pode ser uma vontade bilateral ou unilateral, de um só. É resilição. O distrato, o contrato chega ao fim, a extinção, por vontade das partes, tá? Então, é importante. Por isso, o termo correto, resilição, seria o gênero das espécies, distrato, e também a chamada resilição unilateral, que é aquela rescisão por vontade de um só, né? Não foram as partes que chegaram a um consenso. O distrato no Brasil envolve não só a relação consumerista, que é a relação de consumo, mas também os contratos cíveis. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a resilição, quando aplicada no direito do consumidor, existem outras regras, né? Então tem isso também, então é importante lembrar. Nós temos também a terceira figura, que é a rescisão. Olha só, a gente tratando a rescisão agora de forma adequada, né? A rescisão, muita gente acha, não quero mais, eu quero a rescisão do contrato. Na verdade, tá falando errado, né? Isso é normal, o leigo não é obrigado a saber. Agora você está sabendo aqui, porque quando eu não quero mais o contrato é resilição. A rescisão, em regra, é uma decisão judicial, por isso tem o nome da ação, ação de rescisão de contrato. E normalmente é feita através de uma medida judicial, onde eu pedimos aí a rescisão, o fim do contrato, com o objetivo, né, de encerrar aquele vínculo contratual. Cuidado, que muita gente confunde, eu não sei porquê, o professor que dá muita aula em pós-graduação, um colega advogado levou na sala de aula, ele fez a ação errada, ele fez uma ação rescisória. Cuidado, não tem nada a ver, meu Deus do céu, hein? Ação de rescisão de contrato é uma ação que tem o objetivo de rescindir o contrato. Por quê? Porque existe sim vários requisitos onde você foi enganado, o comprador, né, ou o vendedor, porque o vendedor também pode pedir a rescisão do contrato. Foi enganado, foi induzido a erro. Então, a rescisão tem que ter um motivo, uma lesão. Guarde isso, hein? Fica didático, ó. Rescisão tem que ter lesão. Se não tem lesão, não tem rescisão, né? Aí eu teria que usufruir de outros meios, talvez a resolução. A rescisão tem lesão. Professor, quando que eu posso pedir a rescisão de um contrato? Em qualquer situação na vida. Você sofreu uma lesão? Sofri. O sujeito me vendeu o restaurante, me falou que dava 20 mil reais por mês o restaurante e não dava 20 mil reais por mês. Na verdade, dava R$1.000. Lesão, né? A lesão eu posso acumular, a ação de rescisão, eu posso acumular com perdas e danos, que seria o dano moral, indenização, em alguns casos, precisa analisar o caso concreto. O objetivo da ação de rescisão é rescindir o contrato em virtude de uma lesão comprovada, hein? Cuidado que nós temos o instituto do mero aborrecimento, né? Lesão tem que ser comprovada através das provas. No Brasil nós temos duas provas, as provas orais e as provas documentais, prova oral, testemunha e depoimento pessoal das partes.
Já as provas documentais, documental em sentido estrito, pericial, inspeção judicial do juiz, e hoje muita gente está utilizando aí também, né? Está utilizando a ata notarial como prova, então cuidado com isso. Só posso usar uma ação de rescisão toda vez que existe uma lesão. Voltando aqui, ó, para não confundir, então, ação rescisória, professor, não é a mesma coisa que falar rescisão? Rescisória de contrato? Não tem, tá? Ação rescisória é uma ação prevista no Código de Processo Civil, no artigo 966 do Código de Processo Civil, onde o objetivo da ação rescisória é pedir o quê? A desconstituição da sentença ou do acórdão, né? Sentença, juiz elabora uma sentença. Tribunal de Justiça, desembargadores proferem um acórdão e os ministros um acórdão também. Então, o grande objetivo da ação rescisória é desconstituir a decisão judicial. Olha como é algo muito específico. Nós temos poucos motivos que são previstos no 966. São taxativos. Eu só posso fazer ação rescisória se eu encontrar um dos motivos do 966. E ponto final. Totalmente diferente da ação rescisória. Não dá para falar que existe ação rescisória de contrato. É errado. É ação de rescisão de contrato, tá? São situações totalmente diferentes. Aqui é uma briga em relação a um documento, não é isso? A um contrato. Quando eu faço uma ação rescisória, existe uma discussão em relação a uma decisão judicial, que eu quero a anulabilidade dessa decisão, eu quero que ela seja anulável, desconstituída. Então, totalmente diferente, não dá para fazer confusão nesse sentido, hein? Então, quando o nosso querido aluno, né, mostrou para mim, eu falei para ele, desiste do pedido, que dá para desistir. Quando o advogado erra a ação, desiste do pedido, sem a citação, ele não vai ter custo nenhum, né? Não precisa dar anuência do réu. Porque já pensou você entrar com uma ação com fundamento errado, né? Não pode fazer isso, tá bom? Chegou o grande momento que pergunte ao professor. Roda a vinheta. Comprei um lote e por problemas de saúde estou com muitas parcelas atrasadas. Posso pedir o distrato e a devolução que paguei? Fernando, olha só, então só para te ajudar com muito carinho, tá? Você pode pedir a rescisão, que você sofreu uma lesão, ok? O distrato seria se você e a loteadora, o loteador, chegasse a um consenso, a um acordo, tá? Então, pode, através de uma ação judicial, pode ser que chegue a um acordo, e aí seria o distrato. O ideal é sempre conciliar, evita fazer ação, eu falo isso, já vi colegas falando para mim, né? Professor Júlio, se tropeçar na minha frente eu faço uma ação. Não é um pensamento absurdo esse, você não pode pensar assim. Nós temos que fugir de processos. O processo é demorado, é cansativo, é desgastante, você pode perder a ação. Professor, mas você, além de professor, você advoga, você pensa assim? Penso. Sabe por quê? Processo é o último caso. Fernando, você vai gastar dinheiro. Tenta resolver direto com o loteador, a devolução do dinheiro, nem que tenha uma multa, né? Se não resolver e não tiver jeito, aí sim você vai partir para uma medida judicial. Tá? Mas tenta, conversa, isso é importante. Quero lembrar você que a rescisão tem que ter lesão, então você teria que provar uma lesão dentro do contrato. Se você não provar a lesão, vai cair na resolução, tá? Porque na verdade aí você quer o fim do contrato por motivos seus. Teria que enxergar uma lesão aí, tá bom? Comprei um apartamento com alienação fiduciária e acho que estou pagando um preço abusivo. Existe alguma coisa que eu posso fazer em relação a isso? Kate, pode sim. O que é o certo, o que é o correto, tá? Nessas ações revisionais, o que é importante? O professor deu um curso pela FGV recentemente, esse curso é um curso que eu dou há muitos anos, que é um curso de revisão de contratos. Muito colega advogado, eu expliquei isso na aula, ele faz uma ação e não junta perícia, não junta prova de nada. Como que você vai ganhar uma ação dessa? Não pode. Quando você faz uma ação pedindo a revisão desse contrato, o mínimo que você pode fazer é juntar um laudo técnico de alguém, um profissional, para que ele comprove que existe uma abusividade nesse financiamento, tá? Então, nós ganhamos uma ação, até uma ação recente, de Cotia, onde o juiz sempre vai nomear um perito, ele nomeou um perito, o perito fez a perícia dele, o serviço dele, mas ele confrontou com o nosso laudo. Ele falou que o nosso laudo estava correto, por isso nós ganhamos a ação. A redução não foi muito, mas foi algo em torno de 30% da parcela. Ajuda, né? É uma redução interessante. O que aconteceu? Ganhamos uma tutela antecipada, o depósito começou a ser feito em juízo, mas graças ao nosso laudo. Então, não pode fazer uma ação revisional sem um laudo, tá? Então, só para ficar claro e didático para você, cabe uma revisão, mas antes de fazer uma medida judicial, tem que contratar um profissional da área que faça
realmente esse laudo, para que você tenha a chance de êxito. É uma ação que precisa ser muito bem estudada, muito bem elaborada, senão você não ganha, só perde dinheiro. Como que você consegue verificar que existe uma abusividade? Através desse laudo antes da ação, tá bom? Mais dúvidas aí, eu sempre passo um e-mail. Pode mandar um e-mail que eu mando um modelinho para você conseguir fazer um cálculo, tá? julio.professor, tá até aparecendo aí, ó. julio.professor.direito@gmail.com, tá bom? Então, manda um e-mail, não tem nada de honorário, a intenção é ajudar. Na verdade, não é nenhum professor que vai mandar o e-mail, é o assessor dele que vai mandar o e-mail para você, tá bom? Para fazer algumas perguntas para verificar se tem alguma diferença. Aí você vê o que você quer fazer da sua vida, tá bom? A intenção aqui é informativa apenas, tá bom? Professor, graças a Deus a gente está aqui com muito amor e carinho para ajudar. Ponto final. Qual a porcentagem que o comprador tem direito de devolução quando há distrato? Tem que estar no contrato o mínimo a ser devolvido? Márcio, excelente pergunta, né? Nós temos um boato, né? A nova lei do distrato mudou. No passado tinha uma discussão. Fato é que a lei do distrato veio para ajudar muita construtora, muito loteador, muito incorporador, porque ela veio para falar, olha, eu posso descontar até 50%. É isso que a lei fala, essa lei nova. Mas na prática nada mudou, sabe por quê? Porque muita gente consegue ainda a devolução do valor total. Basta provar numa ação judicial que você foi induzido a erro, que se você sofreu uma lesão, tá? Então depende de cada caso concreto. Fato hoje que vem essa lei, né, não é pró-consumidor, é pró-construtor e incorporador, e o construtor e incorporador pode sim descontar 30%, 50% em alguns casos. Está lá na lei, porém, se tiver uma prova que foi um induzimento a erro, você pode ser o caso de você ter a devolução completa e total, tá bom? Abraço para você. Em caso de rescisão de lote em condomínio, a dívida condominial é de quem? Daniele, quando você faz uma ação judicial, ou sem ação mesmo, aquela dívida condominial, em regra, precisa ser analisado o caso concreto, mas seria do proprietário, tá? Então, quando você faz o distrato, dali para frente do distrato, volta a ser da construtora, do loteador, do incorporador. Mas antes disso, essa dívida é sua, a não ser que você pactuou, fez um pacto falando, esclarecendo que o construtor, o loteador, o incorporador, assume aqueles débitos anteriores, aquele saldo devedor. Tá bom, Daniel? Um abraço para você. Um abraço para todos, que assistiram Questão Direito Professor. O professor também tem lá o canal dele lá no YouTube, que é Júlio César Sanches, também tem muitas aulas de direito lá à sua disposição. Fico feliz aí, a intenção é ajudar, a intenção é colaborar para que a gente possa aí ter um país melhor, tá bom? Então, Questão de Direito aí já tem raiz, vai para 5 anos aí. O objetivo aqui é informativo, apenas isso, é isso que a gente deseja. Semana que vem o programa é ao vivo também, não vai perder, e as últimas 2 semanas do mês, ou as últimas 3, o programa é gravado. As 2 primeiras sempre ao vivo, tá bom? Eu espero você, agradeço a sua audiência, a sua participação. Tchau!